gente, tudo bem? Eu sou a Geandra Alves. Oi, gente, eu sou o Jonatas Rodrigues. E essa é a Phoebe, que tá dormindo agora. Vai variar. E hoje, a continuação do vídeo anterior. O vídeo anterior a gente falou como nós nos conhecemos e nos apaixonamos. E agora a gente vai contar pra vocês como foi a nossa fase de namoro e noivado. Esse não é um vídeo de conselhos e nem pra falar o que a gente acha e o que a gente não acha a respeito disso. A gente só vai contar a nossa história. Se vocês quiserem que a gente fale o que a gente acha a respeito, baseado nas nossas experiências, a gente pode gravar assim um vídeo aconselhando, né, amor? É. Que eu acho que a gente tem... Esse vídeo é mais pra contar a nossa história mesmo e não nos julguem pela nossa história. O vídeo anterior a gente terminou contando que nós começamos a namorar em um dia, no outro dia cada um foi pra sua casa. E aqui começa a fase do namoro e do noivado. Quando a gente saiu do CTM, o Jô foi pra São Joaquim da Barra, eu fui pra Bariri. 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 Fala Bariri. Bariri. Eu fui pra... Bariri. E aí eu passei lá as férias, o Jonatas foi até... Bariri. Lá ela tinha ficado, acho que quase um mês lá, né? E aí a gente tinha combinado que quando ela fosse pro Mato Grosso, eu ia pra lá também, pra conhecer com a gente. o pessoal, pra conhecer os pastores dela. A minha igreja, a cidadezinha que eu amo tanto. E aí o Jonatas foi a primeira vez pra Boa Esperança. Gostou de Boa Esperança, amor? Gostei. Gostou da minha igreja? Cidade muito gostosa. Muito grande, né? Muito grande. A igreja dela é top, velho. Top, eu amo minha igrejinha. Minha ex-igrejinha, né? Essa foi a primeira vez que o Jô foi me visitar em Boa Esperança, que ele conheceu Boa Esperança. E durante a fase do namoro e do noivado, eu e o Jonatas nos vimos 4 vezes, contando com essa vez que ele foi pra lá. A 4ª vez foi a vez que a gente já foi casar. Então assim, a gente namorou durante um período de... A gente viveu 1 ano de namoro e 6 meses de noivado. Bom, nesse tempo foi bem desafiador, porque a gente, como a Giana falou, a gente se viu apenas 4 vezes. Então a gente se encontrou nessa primeira vez, né, que a gente tinha passado uns 20 dias em casa, cada um na sua cidade, ela na cidade dos parentes dela. E aí quando ela foi pro Mato Grosso, eu também fui com ela, fui com os pais dela. A gente ficou esse tempo lá, eu pude ter uma proximidade maior com a família dela, conheci os pastores dela, a cidade dela. E foi, assim, uma experiência bem legal e foi diferente, né? Porque a gente se via todo dia no CTM, lá em BH, mas era diferente, né? A gente tava, de fato, namorando pela primeira vez. E aí a segunda vez que nós nos vimos foi quando eu vim pra São Joaquim da Barra, no meio do ano. Eu lembro que eu fiz uma surpresa pro Jonatas, falei que eu vim pra um congresso em outra cidade, não sei o quê. Aí de repente cheguei lá na casa dele num dia à tarde. Ele tava todo descabelado, não sei o quê. Quase matou do coração. Tinha acabado de chegar do futebol, eu tomei um banho e fiquei, esperando o almoço, eu acho. Do nada ela apareceu lá no meu quarto. E foi muito legal. Eu lembro que nesse período, esses primeiros 5 meses que a gente ficou sem se ver, eu lembro que tinha momentos que eu não lembrava o rosto do Jonatas. E até em relação a isso, quando eu vi ela de novo, quando ela foi lá em casa, cara, foi muito incrível, assim, porque parecia que o rosto dela tava totalmente diferente, o cabelo dela tinha crescido, ela tava de óculos. Eu tinha mudado, eu tinha feito gengivoplastia, meus dentes tava maior, eu tirei aparelho, cabelo com mechas, aí coloquei óculos, então eu tava diferente. Enfim, eu lembro que quando o Jonatas foi embora a primeira vez de Boa Esperança, eu falei, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Por quê? Porque o Jonatas não tinha formação, eu também não. O Jonatas ainda estava indeciso no que ele ia estudar. Eu tava pensando em fazer uma faculdade, até então não tava dando certo fazer a faculdade. E eu falei, Deus, quer saber? Não vou casar com esse menino. Por quê? Porque a gente, antes de namorar, a gente já tinha uma data pra casar. Então tava tudo certinho que a gente iria casar naquela data. Aí eu falei pra Deus, eu não vou continuar isso daqui não vai dar certo, a gente não tem estrutura nenhuma, sabe? Vou deixar tudo pra trás pra viver isso, assim, é muito louco. Então, se ele realmente me ama, ele vai esperar um tempo até a gente ter uma estabilidade e beleza. Cara, eu fiz essa oração, naquele fim de semana eu fui pra um retiro, né, e quem sabe de retiro, né, como que é, os encontros e tudo mais. E eu lembro que eu tava ministrando no retiro e chegou, a primeira vez que aconteceu isso, veio um pastor e uma moça que, eles nem sei se eles conversavam, como que era, mas eles vieram
falar comigo ao mesmo tempo e um ia complementando o que o outro tava falando, assim. Eu sei que eles não tinham conversado antes. E os dois diziam assim: você não pediu pra andar sobre as águas? Agora você vai andar. Você não pediu pra fazer minha vontade? Agora você vai fazer. E aí, tipo assim, começou... Tipo, os dois iam falando que, tipo... Essa é a minha vontade pra você. Esse é o meu sobrenatural pra você. É pra você seguir, é isso que é pra você fazer. Eu tô nisso, sabe? Eu tô abençoando. E aí eu falei, cara, se Deus tá nisso, se Deus tá falando comigo, pronto. E aí a partir disso eu decidi que eu ia continuar isso. E não importa como seria esse noivado, esse casamento, eu iria escolher viver isso, sabe? Então foi muitas vezes uma escolha, né? Porque às vezes eu lembro que tinha muita diferença, por exemplo, a gente morava a 1.800 quilômetros de distância e tinha ainda uma diferença de horário. Então eu tava tipo assim, cheguei do culto, ele já tava querendo dormir, né? Porque... Mas imagina você viver num relacionamento que praticamente você tem que viver de ligação de vídeo. Então chega um momento que, cara, acaba ficando meio chato, assim, porque você não tem o convívio da pessoa, você não tem o contato dela. Vai dizer que era legal. Não era legal. Não é. É tipo, por isso que a gente até fala que é bem desafiador namorar à distância. É uma escolha. Porque, cara, é muito, muito chato, assim, você não ter a pessoa por perto, você não poder abraçar ela, ficar perto dela. E muitas vezes, gente, eu sentia vontade de pegar no Jô, assim, sabe? Só assim, encostar o roxinho assim, sabe? Fazer carinho, não tinha. Enfim, foi uma escolha, foi o que eu escolhi viver. E graças a Deus, hoje valeu a pena, né, amor? Nossa. Graças a Deus. Cara, que bom que deu certo. E aí... Acordei, pessoal. Eu acordei. Amor, você fala com mais alto, mais empolgação, abre mais a boca. E expressa mais com os olhos. A terceira vez que a gente se encontrou, algumas coisas já tinham mudado bastante. Eu tinha começado a fazer a faculdade de design gráfico, mas ainda não conseguia atuar na área e tal, tava bem no começo mesmo. E eu fazia bico numa tapeçaria de um amigo meu. E foi um tempo bem desafiador, assim, a gente tava batalhando bastante para juntar dinheiro de qualquer forma. Eu ainda não conseguia outras formas de emprego. Mas foi um tempo que eu cresci muito, porque as situações estavam acontecendo, a gente estava planejando todo o nosso casamento e eu sabia que eu não podia ficar parado, né? E foi aí que eu fui juntando uma graninha, consegui comprar a aliança de noivado. No Black Friday. Na Black Friday. Falei errado? Falou. Na Black Friday. Friday. E foi isso, a gente foi pra lá, foi um momento muito, muito gostoso, a gente teve uma experiência muito legal no noivado, você lembra? Sim. Só complementando o que o Jô tava falando, eu trabalhava em 2 empregos. Eu não preciso disso, minha esposa tem 2 empregos. Trabalhava na escola e na igreja, né? E, tipo, eu trabalhava manhã, tarde e noite, praticamente de domingo a domingo, assim, eu trabalhava bastante. O Jonatas, ele ganhava pouquíssimo, né, com o que ele trabalhava. A gente já tinha fechado o contrato, então não tinha pra onde correr. A gente precisava casar, né, porque já tava com os contratos ali na mão. Às vezes parecia que a gente não ia dar conta financeiramente. Só que no fundo, eu tinha convicção de que ia dar certo. E eu lembro que às vezes as pessoas vinham me apavorar falando, Giandra, mas de onde você vai tirar dinheiro pra pagar isso, né? Como você vai conseguir? E eu falava, gente, vai dar certo. Por quê? Porque Deus já tinha falado comigo. Eu sabia que Deus fazia mais questão que eu. E quando Deus quer, gente, já aprendi a viver de milagre, né? No nosso noivado, aconteceu o seguinte... eu lembro que a gente foi lá, preparou tudo, muita gente ajudou a gente, sabe? A gente não gastou nada com o nosso noivado, sabe? Uma amiga ajudou aqui com uma coisa, a outra emprestou a casa que tinha um pergolato e tudo mais. A gente fez uma janta lá muito legal. Aí a gente passou a tarde inteira decorando, beleza, ficou a coisa mais linda. Eu já tinha comprado uma cortina de LED, assim, com as luzinhas, coisa mais gracinha. Ficou lindinho. Só que o que aconteceu? Foi dando horário, eu não lembro o horário certo, se era 7h30, 8 horas, a gente tinha marcado a janta. Eu e o Jonatas fomos pra casa meia hora antes pra gente se arrumar rapidinho e ir. Beleza, a gente tentou chegar no horário. Uns minutos antes do horário, a gente ainda tava em casa. O que aconteceu? Começou uma ventania tão forte. E eu lembro que eu olhava e falava, Deus, eu não acredito.
E aí começou a chover muito Fechou forte. o tempo também. Fechou Nossa, o tempo, ficou começou a tudo preto. chover, começou a ventar. E o negócio da decoração que a gente tinha feito era ao ar livre, assim, sabe? E aí começou a chover granizo aquele dia. Eu não sei há quanto tempo que não chovia. Chover granizo aquele dia, sabe? A gente começava a ouvir assim, as pedrinhas batendo no telhado. E aquela chuva, eu falava, Deus, eu não acredito que eu não vou ter hoje meu noivado. Aí a gente até chegou aí pro local. A gente foi. Aí a gente ia tentar fazer na parte mais fechadinha, né? Que não chovia. E a gente ia perder a decoração, né? E aí foi e acabou a energia. Acabou a energia, gente, Tinha acabou. Tinha esquecido. Cara, acabou a energia. A gente ficou, tipo, sei lá, 1h30, por aí, não foi? Assim, esperando a luz chegar, acabou a luz da cidade inteira, sabe? Ninguém tava chegando das pessoas que a gente tinha convidado. E tava nós dois lá, sabe? Na casa da diva. Aí, enfim, gente, deu umas 10 horas, 9 e pouquinho, voltou a luz. Já tinha parado O a tempo foi abrindo normalmente. De repente ficou um climinha tão gostoso, assim, sabe? Eu lembro que foi um clima tão agradável, assim, sabe? Muito fresquinho, lembro, bem quente, mas tava tão fresquinho. A gente colocou rapidinho as coisas no lugar ali da decoração e a gente conseguiu fazer. E eu lembro que a gente tinha colocado uns vidrinhos que ficou com umas gotinhas de água, assim, ficou tudo muito, muito gostoso, assim. Então, Deus mais uma vez surpreendeu a gente no nosso noivado. E nessa vez também a gente foi gravar o vídeo dos nossos convites. A gente não entregou o convite físico no nosso casamento. A gente fez só através de vídeo e mandava no WhatsApp, tanto para os padrinhos quanto para os convidados. E eu lembro que a gente precisava fazer naqueles dias, porque o Jonatas tinha um prazo, né, um tempo para ficar lá no Mato Grosso e logo ele iria embora. E naquele tempo tava só chuva, e a gente também ia gravar em um lugar aberto, no local do casamento. Não era só os convites também, era o pré-wedding, né? Aí eu falava com o fornecedor, né? Aí ele falava assim, G. Aí ele falava, G, mas o tempo tá pra... Você dá pausa pra ficar, tipo... agora não tem essa... Cala a boca. Forçado. E aí ele falava assim pra mim, G, a previsão do tempo tá pra nublado, chuva, não sei o quê. E realmente tava lá com uma porcentagem grande de tempo nublado, sei lá. Aí eu falei assim, poxa, eu não tenho o que fazer, né? A gente vai ter que fazer porque a gente não tem outro dia pra fazer mais. Aí a gente marcou, a gente ia fazer umas cenas e tal. Aí quando chegou no horário, assim, próximo, eu lembro que a gente olhou assim pro céu, o céu tava azulzinho, coisa mais linda, tava o tempo aberto, um solzão, que eu lembro que teve uma hora que o sol até assim tava atrapalhando, que a gente tava conseguindo abrir o olho. E foi só aquele dia assim, da semana que isso aconteceu, sabe? Do céu abrir, assim, aquele solzinho gostoso. Então, assim, a gente teve várias experiências assim, sabe? Que a gente viu o cuidado de Deus. Sem contar nas inúmeras vezes que a gente recebeu desconto dos fornecedores, assim, coisa muito inesperada. Também, claro, os nossos pais foram fundamentais, assim, nesse momento. Os meus pais estavam vivendo isso comigo. Porque, assim, a fase do casamento foi praticamente só eu que organizei. Porque o Jô tava distante. Eu mandava foto, né? Eu mandava os contratos pra ele ler também. Aí ele me ajudava a escolher. Mas todo mundo sabe que quem manda na festa do casamento é a noiva. Estando perto ou não. E assim, os meus pais me ajudaram muito, né? Os pais do Jô também. Mas eu vi os meus pais, assim, muito junto comigo. Às vezes dava umas estressadas, assim, né? Porque era muita pressão, tanto eu quanto eles. Mas, assim, os meus pais, eu vi, assim, o tempo todo Deus, sabe? Cuidando de mim através dos meus pais. Desde a primeira conversa, eu lembro que meu pai falou que ia me dar um vestido de noiva. E várias vezes, assim, eu via, assim, eles com tanta vontade de poder ajudar, sabe? E às vezes eles olhavam pra mim e falavam assim, Gê, se eu pudesse pagar tudo, sabe, fazer tudo, a gente faria, assim, em vários momentos, sabe? Então, os meus pais foram fundamentais, os pais do Jô também, mesma distância. E... ai, gente, a gente foi muito abençoada, assim, sabe? Tem conta que nem fecha, pra falar a verdade pra vocês, sabe? Tem coisa assim que a gente não sabe. Tinha vez que eu olhava na minha conta e tinha até dinheiro a mais, eu falava pro Jô, amor, você depositou o dinheiro? Não. Ah, enfim, beleza, só vamos, sabe? Ai, gente, foi incrível, assim, não? Jesus foi, tipo, proveu tudo que a gente precisou e a gente conseguiu casar e graças a Deus, tipo,
com todas as contas pagas. Sim. Foi... Ganhamos tudo na nossa casa, né, amor? Gente, não faltou nada, sabe? E tipo, assim, tem várias coisas que eu gostaria de ter, mas a nossa casa é aconchegante, sabe? É do nosso jeitinho, assim, né, amor? A gente foi muito abençoado. Tem mais alguma coisa que a gente precisa contar? Tem mais uma coisa que eu gostaria de contar. O Jô perdeu o voo do casamento. E se você quer saber essa história, você vai ter que assistir o próximo vídeo. É uma boa história, viu? Gente, o Jô simplesmente perdeu o voo do casamento. Não pode contar mais. E teve várias historinhas assim, sabe? Engraçado. Eu tô pensando em gravar um vídeo só contando as histórias engraçadas. Comenta aí embaixo o que você acha. Porque, gente, tem muita historinha assim, sabe? O Jô perdeu o voo, o primeiro dia de casado, que eu entupi o vaso do banheiro. Sabe? Tem muita historinha assim, nossa, que é a nossa cara. Mas, enfim. Bom, é isso então. Se você gostou da nossa história, essa é mais uma parte da nossa história. Deixe seu joinha aqui. Comenta, compartilha com a galera. Nos segue nas redes sociais de André Alves. Tá aparecendo aqui, Jordrumer. Isso. E, gente, só pra finalizar, eu não me arrependo de nada do que a gente viveu. Muitas vezes foi difícil, mas eu entendo que os propósitos de Deus, eles são perfeitos. Porque Deus me tratou em muitas coisas, sabe? Deus cuidou de mim e me fez entender que eu tô vivendo a plena vontade de Deus e não importa como ela seja, é o melhor pra mim. Eu acho que namoro e noivado à distância são muito difíceis, mas se for a vontade de Deus, se for propósito pra sua vida e pra vida do seu cônjuge, eu creio que tudo vai valer a pena, todo sacrifício vai valer a pena. Sim, e hoje eu vejo assim que eu e o Jonathan somos totalmente assim, completos. Eu e o Jô somos muito amigão, né, amor? Assim, a gente se dá muito bem. Viver a vontade de Deus é a melhor coisa, assim. É muito bom viver a vontade de Deus. Eu não conseguiria escrever a minha história do jeito que Deus escreveu. Não teria condições emocional, financeira, nem espiritual, sabe, de viver o que eu tô vivendo. É Deus quem cuida da gente, Deus quem supre todas as nossas necessidades, e a gente tá mega feliz com a história que Deus nos deu e com a vida que a gente tem vivido hoje. A gente vê muitas consequências da nossa obediência, assim, e a gente tá muito feliz. E é isso, gente. Muito obrigado, gente. Muito obrigada e até a próxima.